Estou contente que eles vêm, Moisés. Pode ser que a voz severa do legislador leve-os a Jesus, o cumpridor da lei. Mas lamento que eles fiquem com tanto tempo em servidão legal, ao qual traz apenas tristeza e consternação. A regra do Sinai, que é senão desprezo, Deus revelado em chama de fogo e proclamando com trovão sua lei flamejante, o que há ali para salvar a alma? Ver o Senhor que de nenhuma forma poupará o culpado, mas certamente visitará a transgressão com eterna vingança. É uma visão que nunca deveria eclipsar o Calvário, onde o amor faz recompensa à justiça. Ó, que você possa ir além do monte que não pode ser tocado e chegue ao Calvário, onde Deus em vingança é claramente visto, mas onde Deus em misericórdia preenche o trono. Quão abençoado é fugir da voz de comando e ameaça, e vir ao sangue de aspersão, onde somente Jesus fala melhor. Moisés apenas, no entanto, tornou-se uma visão muito comum com alguns de vocês que escrevem coisas amargas contra si mesmos. Vocês nunca leram as Escrituras ou ouviram o Evangelho sem sentirem-se condenados. Vocês conhecem o seu dever e confessam quão poucos vocês o observam, e portanto vocês permanecem sobre condenação consciente e não viram a ele que é a propiciação pelos nossos pecados. Ai de mim, que não haja muitos que com perversidade estranha de incredulidade torcem cada promessa em uma ameaça, e a parte de toda a palavra de Deus que pinga com mel conseguem extrair veneno e fel. Eles veem a sombra escura de Moisés, somente as tábuas partidas da lei, o monte fumegante e a terrível trombeta estão sempre com eles, em geral, um Deus irado. Ele tinha uma visão melhor uma vez, pois ele às vezes a tem agora, pois agora em seguida, sobre a pregação do Evangelho, ele tem vislumbre de esperança e misericórdia. Mas eles recaem na escuridão, eles caem novamente em desespero, porque eles optaram por ver Moisés somente. Eu oro para que a mudança possa vir sobre o espírito de suas cismas, e que ainda como os apóstolos eles possam ver somente a Jesus. Porém, meus irmãos e irmãs, havia uma terceira alternativa que poderia ter acontecido com os discípulos. Eles poderiam ter visto apenas Elias. Em vez de o gentil Salvador, eles poderiam ter estado parados ao lado de Elias, de vestes ásperas de espírito severo. Em vez de o Cordeiro de Deus ali, poderia ter permanecido com eles apenas o leão, que rugia com a voz da prometida majestade, da própria majestade de Deus no meio do pecaminoso Israel. Neste caso, com tal líder, eles teriam descido do monte, e eu sei que se João houvesse dito, ordene fogo do céu, Elias teria consumido seus inimigos. Os fariseus, como os sacerdotes de Baal, teriam encontrado um fim rápido. O sangue de Herodes, como o de Acabe, teria sido lambido por cães, e Herodias, como outro Jezabel, teria sido devorada da mesma forma. Mas todo este imenso poder de vingança teria sido um pobre troca da onipotência grandiosa do amigo dos pecadores. Quem preferiria o matador dos sacerdotes ao salvador dos homens? O comer do Monte Carmelo foi glorioso quando a sua intercessão trouxe a chuva para Israel, mas quão pobre ele é comparado com Getsemane, cujas alegações trazem vida eterna aos milhões. Em companhia de Jesus, estamos no Elim, debaixo da palmeira, mas com Elias estamos no deserto sobre o Zimbo atrofiado. Quem trocaria a excelência da oliveira pelos terrores de Horebe? No entanto, temo que há muitos que só veem Elias, profecias do futuro, pesaroso os fascinam, em vez de pensamentos da presente salvação. Elias pode ser considerado de forma representativa como um persussor de Cristo, pois nosso Senhor interpretou a profecia da vinda de Elias como se referindo a João Batista. Não são poucos os que permanecem na busca, se arrependendo e preparando a condição, e não vêm para Jesus somente. Eu mesmo não gostava mesmo de usar o termo preparar-se para Cristo, pois permanece-me que estão melhor preparados para Cristo aqueles que mais se sentem desprezados.
Mas não há dúvida de que um estado do coração que se prepara para a fé, um senso de necessidade, uma consciência do pecado, um ódio ao pecado, tudo isso são preparativos para a paz real e consolo em Cristo Jesus. E quantos há que continuam ano após ano apenas nesta condição preliminar, escolhendo a vela e recusando o sol? Eles não se tornam crentes, mas estão sempre reclamando que eles não se sentem ainda aptos para vir a Cristo. Eles precisam de Cristo, eles desejam Cristo, eles de bom grado teriam a Cristo, mas eles permanecem em desejos e anseios e não vão mais longe. Eles nunca chegam ao ponto de complementar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A voz do céu para eles sempre interpretam como clamor. O machado está posto à raiz das árvores. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Sua consciência está enfasuinada e emocionada novamente pela voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Suas almas são dilaceradas e resgatadas pelo desafio de Elias. Se o Senhor é Deus, segui-lo, mas se Baal, segui-lo. Mas eles permanecem indecisos entre duas opções. Tremendo diante de Elias e não regozijando-se, preparem o Salvador. Homens e mulheres infelizes, tão perto do reino e ainda fora dele, tão perto da festa e ainda permanecendo por falta do pão vivo. A palavra está perto de todos vocês, quão perto, e ainda assim vocês não a recebem. Lembre-se, peço-vos que meramente preparem-se para um Salvador. Não é ser salvo, que ter um senso de pecado não é a mesma coisa que ser preparativo, não ser perdoado. Seu arrependimento, a menos que você também creia em Jesus, é um arrependimento do qual precisa se arrepender. No cinto de João Batista, as chaves do céu nunca penduraram-se. Elias não é a porta da salvação. A preparação para Cristo não é Cristo. Desespero não é regeneração. Dúvida não é arrependimento. Somente pela fé em Jesus vocês podem ser salvos. Mas queixam-se de si mesmo, não é fé. Jesus somente é o caminho, a verdade e a vida. Jesus somente é o Salvador dos pecadores. Que seus olhos estejam abertos, não para que vejam Elias, não para que vejam a Moisés, mas para que vejam a Jesus somente. Vocês veem então essas três alternativas, mas ali também havia outra. A quarta coisa que poderia ter acontecido quando os discípulos abriram seus olhos, eles poderiam ter visto Moisés e Elias com Jesus, assim como na transfiguração. À primeira vista parece que isto teria sido superior ao que eles fruíram, desde a montanha com o trio bendito que grande privilégio. Quão poderoso poderia ter sido para o cumprimento dos propósitos divinos. Moisés poderia pregar a lei e fazer os homens tremerem, e depois Jesus poderia prosseguir com o seu evangelho da graça e da verdade. Elias poderia reluzir o raio em seus rostos, e então Cristo poderia ter erguido os espíritos humildes. Não teria sido deleitoso o contraste e a conexão inspiradora? Não teria a reunião de tais tipos diferentes de fatores contribuindo para o maior sucesso? Penso que não. É algo vastamente melhor que Jesus somente, como a questão de perpetuidade, do que ver Moisés e Elias com Jesus. É noite, eu sei disso, pois eu vejo a luz e as estrelas. Amanhã chega, eu sei do que se trata, pois não vejo mais muitas estrelas, apenas uma permanece, e esta é a estrela da manhã. Mas o dia vejo que chegou completamente. Eu sei que chegou, pois eu não posso ver nem mesmo a estrela agora, na medida em que cada um prefere o meio-dia à meia-noite e ao crepúsculo da madrugada. O desaparecimento de Moisés e Elias, indicando o meio-dia cheia de luz, foi a melhor coisa que poderia acontecer. Por que queremos ver Moisés? As cerimônias são todas cumpridas em Jesus. A lei é honrada e cumprida nele. Deixe Moisés ir. Sua luz já está somente em Jesus Cristo. E porque eu desejaria manter Elias, as profecias estão todas cumpridas em Jesus, e a preparação que Elias pregou, Jesus traz consigo. Deixe então Elias ir, e a sua luz também está somente em Jesus. É melhor ver Moisés e Elias em Cristo do que ver Moisés e Elias com Cristo.
A ausência de algumas coisas prenuncia um estado superior de coisas do que sua presença. Na biblioteca, eu não sei se eu tenho a gramática de inglês ou um livro de ortografia ou os primeiros exercícios de latim de Henry. Nem posso lamentar a ausência dessas obras valiosas, porque eu tenho mais do que a necessidade deles. Assim, o cristão precisa não dos símbolos de Moisés ou dos preparativos de Elias, pois Cristo é tudo e nós somos completos nele. Aquele que está familiarizado com as esferas superiores da literatura sagrada e lê no livro dourado do coração de Cristo, pode deixar à distância com segurança os livros escolares legais. Estes foram bons o suficiente para a infância da igreja. Mas temos agora que pôr de lado as coisas de menino, deixe de lado. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou a vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Gálatas capítulo 4, verso 3 ao versículo 6. Meus irmãos e irmãs, o princípio pode ser levado ainda mais longe, pois até as coisas mais preciosas que nos estimamos aqui abaixo desaparecerão quando plenamente concretizadas no céu. Formoso em posição era o templo do Monte Sião, e embora eu não acreditasse na santidade de edifícios sobre o Evangelho, nós amamos o lugar da reunião solene, onde estamos acostumados a oferecer oração e louvor. Mas quando entrarmos na perfeição, não encontraremos nenhum lugar, nenhum templo no céu. Nós não deliciamos em nossos sábados e não nos desistiremos dele. Que a Inglaterra nunca perca seu sábado. Mas quando chegarmos a Jerusalém do Alto, não observaremos o primeiro dia da semana acima do restante, porque haveremos de desfrutar de um sábado eterno. Nenhum templo, porque tudo é templo, e nenhum sábado, porque tudo é sábado no céu. Assim, vocês veem que a perda em algumas coisas é ganho. Isso prova que temos obtido além de sua ajuda. Assim como nós vamos além das church e todos os seus acessórios e nunca nos arrependemos, porque nós nos tornamos homens, assim como Moisés e Elias passaram. Mas nós não seríamos a falta deles, pois somente Jesus indica a nossa maturidade. É um sinal de maior crescimento quando podemos ver Jesus somente, meus amados. Grande parte deste tipo de coisa acontece com todos os cristãos em sua vida espiritual. Lembre-se de quando vocês eram, antes de tudo, condenados e despertados. Que grande negócio você pensava do pregador e quando do próprio estilo em que ele falou do Evangelho. Mas agora, embora você se deleite em ouvir a sua voz e acham que Deus o abençoa através dele, ainda assim você tem afundado o pensamento do pregador na glória do Mestre. Vocês não veem nenhum homem exceto somente Jesus. E enquanto você cresce na graça, descobrirão que muitas doutrinas e pontos sobre o governo da igreja, que uma vez pareceram para vocês ser tão importantes, embora vocês ainda os valorizarão, parecerão apenas de pequena consequência comparado com o próprio Cristo. Como o viajante subindo ao Pades para chegar ao cume do monte Bianchi. Primeiramente, ele observa aquele senhor da colina como um chifre entre muitos, e muitas vezes no zigue-zague de seu caminho para o alto, ele vê outros picos que aparecem mais elevados que a monarca das montanhas. Mas quando finalmente ele está perto do cume, ele vê todo o restante das colinas sobre seus pés, e com uma poderosa cunha de alabastro, perfuta as próprias nuvens. Assim, à medida que crescemos na graça, outras coisas afundam, e Jesus sobe, ele deve diminuir, e Cristo deve aumentar, até que ele somente preencha o pleno horizonte da nossa alma, e eleve-se claro e brilhante e glorioso para cima do próprio céu de Deus. Que nós possamos assim ver somente Cristo. Segundo tópico. O tempo passa tão rapidamente nesta manhã que eu nem sei como seria capaz de comprimir o restante de meu discurso no espaço alocado. Precisamos da maneira mais rápida falar sobre o que realmente aconteceu. A ninguém mais viram senão somente a Jesus. Isso era tudo o que eles precisavam ver para o seu consolo, pois eles estavam extremamente receosos.
Moisés tinha ido embora e ele não poderia dar-lhe nenhum conforto. Elias se foi, ele não poderia falar nenhuma palavra consoladora. Ainda quando Jesus disse: "Não tenham medo", os seus temores desapareceram. Todo o consolo, então, que qualquer coração perturbado precisa, ele pode encontrar em Cristo. Não vá a Moisés, nem a Elias, nem para a antiga aliança, nem para a profecia, vá direto para Jesus somente. Ele era todo o Salvador que eles precisavam.